prezadas autoridades, colegas, funcionários, familiares, amigos, queridos formandos, boa noite. Boa noite. Recebi com imensa alegria o convite de vocês para ser patrono da turma. Para nós, professores, esse reconhecimento serve como combustível para seguirmos em frente e nos desdobrarmos, mesmo em condições adversas. Então, muito obrigado. Por falar em condições adversas, eu tenho notado um certo receio por parte dos alunos quanto ao momento atual que o nosso país passa. Recentemente, mais de um aluno veio conversar comigo sobre ter um plano B. Ou seja, esses alunos têm sonhos, eles podem querer cursar um mestrado, eles podem querer abrir uma startup que tem tudo a ver com a nossa área de tecnologia, por exemplo, né? Mas o país está com um certo grau de volatilidade e eles ficam com medo de colocar todas as fichas deles nesses sonhos, seja o mestrado, seja a startup, seja ousar de alguma forma. E esses sonhos são os planos A dele, é o que eles realmente querem fazer. Esse medo de colocar as fichas no plano A, ele tem uma explicação em psicologia cognitiva. Tem alguns estudos que sugerem que o ser humano tem 2 vezes mais medo de perder do que vontade de ganhar. Isso faz com que o ser humano, de modo geral, prefira ficar na zona de conforto, onde o risco é baixo, do que ousar sair dessa zona de conforto e indiretamente se expor a esse risco. Então, mesmo quando o plano A tem o potencial de trazer um enorme ganho pessoal ou profissional, por conta desse medo de perder, algumas pessoas simplesmente evitam iniciar o plano A. Então tem algumas pessoas que nem começam, pelo medo de dar errado. E outras pessoas começam o plano A. Só que em paralelo ao plano A, elas constroem um plano B. Porque vai que o plano A dá errado, como é que eu fico? Então eu tenho que ter uma segunda opção. Então, em um primeiro momento, se a gente pensar sobre esse cenário, a impressão que dá é que ter um plano B de contingência para o plano A é uma decisão razoável. Na verdade, vocês fizeram engenharia de software 2 comigo, lá a gente vê gestão de risco, e a gente discute sobre isso, né? Para riscos, ter planos de contenção e contingência. Então, isso parece ser prudente, esse tipo de decisão. Mas tem um problema. Os planos B, eles são ameaças reais aos planos A. Se a gente pensar que o nosso tempo é finito, toda vez que a gente constrói um plano B em paralelo com o plano A gente está drenando recursos que podiam estar sendo completamente investidos no plano A, aumentando assim a chance de sucesso do plano A. Como consequência, por ter um plano B em paralelo, a gente aumenta a probabilidade do plano B precisar ser usado de fato. Para dar um exemplo concreto, imagina aquele aluno que decidiu que vai fazer um mestrado, ou decidiu que vai abrir uma startup. Isso é o que ele quer fazer. Isso é o que ele entende que pode gerar mais ganho profissional para a vida dele. Por outro lado, ele sabe que pode dar errado. Então o que ele faz? Ele gasta metade das horas do dia dele para estudar para um concurso. Nada contra o concurso. Na verdade, eu sou concursado, eu sou funcionário público. Meu ponto é, se o cara tem como sonho deles fazer um concurso e ajudar o Brasil de alguma forma, que faça. Mas se esse não é o sonho dele, construir o concurso como plano B e gastar metade das horas do dia dele para estudar para o concurso, só vai fazer com que a probabilidade de sucesso do mestrado ou da startup, ou seja, qual for o plano A, diminua. Vocês são novos. A vida é uma só. Essa é a hora de vocês caírem de cabeça no plano A de vocês, seja qual for esse plano A. Na pior das hipóteses, daqui a 2 anos, vocês vão descobrir que deu ruim. Não deu certo o plano A. E vocês vão reiniciar. E vocês vão seguir para um segundo plano A. Não necessariamente um plano B de fuga, mas um segundo plano A que agora vocês acham que tem mais chance de dar certo. Contudo, eu preciso proteger um pouquinho vocês, né? Então, eu vou deixar 3 dicas para que esse processo de tentar o plano A seja o mais produtivo possível.
Algumas dessas dicas vêm da própria engenharia de software, né? Então, o primeiro é vocês adotarem o princípio de fail fast. Qual é a ideia do princípio de fail fast? Se algo é para dar errado, que dê errado o quanto antes. Não deixa para dar errado daqui a 10 anos. Se não dá para funcionar, que não funcione no primeiro mês, no primeiro ano. Se vocês conseguirem fazer isso acontecer, a aprendizagem acontece mais cedo. Porque dar errado é bom. Se vocês pegarem a biografia de grandes empresários, quais deles conseguiram abrir a primeira empresa e a primeira empresa deu certo? Muito poucos. Todos nós aqui temos várias histórias de insucesso e teve aprendizado por isso. Segundo conselho, é meio óbvio, mas é importante, não se permitam cometer o mesmo erro 2 vezes. Se é para errar uma segunda vez, pelo menos inovem e cometam um novo erro. Porque se vocês cometerem o mesmo erro 2 vezes, a aprendizagem vai ser pouca. E o terceiro, assumam responsabilidade pelos erros de vocês. Terceirizar a responsabilidade é uma ótima dica para você ter uma excelente noite de sono. Imagina aquela prova que deu ruim, você ficou com uma nota muito ruim, e aí você fala, não, a culpa é do professor, a culpa é do livro, a culpa é do meu colega que não veio estudar comigo, a culpa é de alguém. De noite você deita na cama e dorme, que é uma beleza, porque afinal a culpa não era sua. Por outro lado, se você não terceirizar, você vai perder noites de sono na sua vida. Vai ter aquela, na época da faculdade, que já passou, né? Aquela prova que foi ruim. Claro que tem fatores externos, sempre tem. Mas fatores externos você não tem poder de mudar. Fatores internos você tem. Então, se você olha para dentro e você consegue entender por que deu errado, você consegue reagir a isso. Isso vai acontecer na vida profissional de vocês. É uma atividade que não funciona muito bem, é a startup que não está dando certo, é o mestrado que não está dando certo, é a hora de parar e vocês pensarem o que eu posso fazer para que isso melhore, que eu consiga evoluir como pessoa e como profissional. Nota que para arriscar de forma consciente, é necessário vocês terem muita disposição para trabalhar. Uma frase que me motivou muito em toda a minha carreira, desde a época de aluno até hoje, é quando alguém vira para mim e fala, Léo, você trabalha demais. Se vocês não estiverem escutando essa frase dos seus amigos, dos seus pais, dos seus familiares com alguma frequência, algo está errado. Não é possível, gente, atingir resultados significativos sem se expor a riscos. Essa é a minha fala desde o início desse discurso. A gente tem que se expor a risco, claro, de forma controlada, mas tem que se expor. E para eu conseguir mitigar esses riscos, diminuindo a probabilidade dos riscos se efetivarem, diminuindo o impacto desses riscos, eu tenho que gastar muitas horas por dia de dedicação, de trabalho. Isso que eu estou falando para vocês, eu acho que não é novidade nenhuma, reforçando o que a Aline falou, a gente tem uma peneira muito grande aqui dentro, né? A gente não alivia a vida de vocês, e é de propósito, né? Eu falo sempre em aula, eu não entendo por que vocês pegam outras matérias junto com a S2, eu acho que o mais prudente seria pegar só a S2 no período, mas já que tem que pegar outras matérias, vocês têm que se desdobrar para dar conta. Não é surpresa nenhuma de saber que vocês se dedicam, vocês são trabalhadores, vocês caem dentro, vocês encaram os desafios. Se vocês mantiverem essa pegada no resto da vida profissional de vocês, podem ter certeza que tudo vai dar certo. Quanto mais eu trabalho, mais eu percebo que eu tenho sorte na vida. Então, sigam esse caminho. Esse esforço investido por vocês tem ainda mais valor se a gente considerar o contexto que vocês estão inseridos. Infelizmente, nós professores, nós acadêmicos, somos super incompetentes em informar a sociedade da relevância da Universidade Pública Brasileira. Nós não fazemos isso bem. Das 36 universidades brasileiras listadas no Times Higher Education, 32 são públicas. Das 22 universidades brasileiras listadas no QS World University Rankings, 19 são públicas. Esses são 2 dos rankings mais importantes de universidades do mundo. Uma informação muito interessante é que esses rankings só constam as 4% melhores universidades do mundo. Então, o fato de estar nesse ranking
é uma coisa muito importante. E a boa notícia para vocês, a UF está nos 2 rankings. Para ser mais específico, a UF é um monstro, né? Acho que hoje em dia é a maior universidade federal do país. Então, falar da UF é muito difícil para mim, eu estou há 11 anos aqui. Eu prefiro falar do Instituto de Computação, que é onde eu acordo de manhã, venho trabalhar e fico até de noite. Então, aqui eu consigo falar com mais propriedade. E falar do Instituto de Computação é algo fácil que me dá bastante orgulho, porque eu me sinto privilegiado de trabalhar num lugar tão vibrante. Todo o tempo tem alguma coisa acontecendo, algum professor organizando algum evento. O tempo todo, eu não consigo estar em todos os lugares, a todas as oportunidades que o Instituto me dá. E é muito bom trabalhar com pessoas brilhantes e dedicadas, como são os alunos do Instituto de Computação, os funcionários e os professores. Então, na verdade, eu agradeço muito por ter a oportunidade de trabalhar num lugar de excelência como o Instituto de Computação. Para os pais que não viveram igual vocês viveram esses últimos 4, 5, algo por aí, anos aqui no Instituto de Computação, deixa eu dar um pouquinho de contexto. O Instituto de Computação, ele abre às 7 horas da manhã e ele fecha às 10 horas da noite. Ele fica aberto, então, 15 horas por dia, atendendo a sociedade. São ministradas aulas para 3 cursos de graduação, uma pós-graduação e vários outros cursos de outras áreas, como engenharia e matemática, porque engenheiros e matemáticos também precisam aprender computação. Se a gente considerar só os cursos próprios do Instituto de Computação, só os cursos de computação, a gente tem mais de 200 estudantes de pós-graduação e 3.000 estudantes de graduação. Além disso, a gente tem laboratórios que desenvolvem pesquisas nas mais diferentes áreas. Eu trouxe algumas como exemplo, por exemplo, análise de imagem para identificação e acompanhamento de doenças, cidades inteligentes, jogos educacionais, mas se eu fosse listar todas as pesquisas que acontecem aqui, esse discurso ia demorar algumas horas. A gente tem projetos de extensão que levam o que a gente está construindo aqui dentro para a sociedade. Também são vários projetos, mas citando alguns: inclusão digital para idosos, pensamento computacional para alunos do ensino médio. A qualidade do Instituto de Computação é inquestionável. Nossos cursos de graduação, eles são classificados no conceito ENAD de 4 ou 5, dependendo do curso, numa escala que 5 é o máximo. Nosso curso de pós-graduação é um centro de excelência nível internacional, classificado como conceito CAPES nível 6, numa escala onde 7 é o máximo. Nesses 20 anos de existência do Instituto de Computação, foram formados 150 doutores, 517 mestres e 1.868 graduandos. Em função da qualidade do trabalho que a gente faz aqui dentro, os nossos egressos, eles são assimilados imediatamente no mercado de trabalho. Nosso índice de desemprego beira 0. Sejam trabalhando em empresas, sejam criando suas próprias empresas. Numa conta aproximada, considerando o salário médio de um profissional de computação, resultado do trabalho do Instituto de Computação propicia um giro econômico direto na ordem de 300 milhões de reais por ano. Considerando somente o imposto de renda, o governo recolhe dos nossos egressos mais de 60 milhões de reais por ano, bem superior aos aproximados 20 milhões de reais necessários por ano para manter o Instituto de Computação funcionando. Então, sob essa ótica, a gente olhar para a universidade e classificar a universidade como despesa é um erro muito grande. Na verdade, a universidade é um investimento. Na verdade, é um excelente investimento, de longo prazo. E com esse investimento, a gente consegue trazer benefícios para a sociedade. Então, sendo assim, queridos formandos, eu tenho muito, mas muito orgulho de ter convivido com vocês aqui no Instituto de Computação. E eu queria que vocês tivessem muito orgulho, e quando alguém perguntar onde vocês estudaram, vocês falarem com alegria e com orgulho, mesmo quando, às vezes, a sociedade está enxergando a universidade como um lugar que não é para se ter orgulho. Eu queria que vocês falassem: eu estudei na UF, e eu tenho orgulho de ter estudado na UF. Eu tenho certeza que a gente faz um trabalho sério aqui, eu tenho certeza que vocês fizeram um trabalho sério nesse período que vocês passaram aqui na UF. Vocês são a grande razão da existência da gente, como a Lúcia comentou. A gente faz N atividades, mas nada melhor do que acordar às 5h30 da manhã, igual foi hoje, numa sexta-feira, vir para a universidade, às 6h40
estar entrando no prédio para às 7 horas poder começar a minha aula de Engenharia de Software 2. Então, gente, muito obrigado por terem me convidado para ser o patrono. E, queridos formandos, eu espero reencontrar, e já estou reencontrando muitos de vocês aqui na UF, na pós-graduação. Obrigado.